Na madrugada de 6 de julho, a Rússia lançou 29 mísseis balísticos contra a Ucrânia. A Ucrânia não interceptou nenhum. Não foi por falta de radar, não foi por falta de bateria Patriot, foi por falta de uma coisa bem mais simples: mísseis para carregar essas baterias. 2 dias depois, em Ankara, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão autorizar a Ucrânia a fabricar seus próprios interceptadores Patriot, uma coisa que até hoje só outros 2 países no mundo conseguiram fazer. Parece a solução perfeita e parece chegar bem na hora certa, mas os números por trás desse anúncio contam uma história bem mais complicada. É essa história que vamos analisar agora. Vamos começar pelos fatos confirmados. Em 8 de julho de 2026, durante a cúpula da OTAN na Turquia, o presidente Donald Trump declarou, ao lado de Volodymyr Zelensky, que Washington vai conceder à Ucrânia uma licença para produzir mísseis do sistema Patriot em solo próprio. A frase de Trump foi direta: "Vamos dar a vocês uma licença para fazer Patriots. Isso é bem legal, não é?" Se isso se concretizar, a Ucrânia se torna o 3º país do mundo autorizado a fabricar esse interceptador, depois do Japão, que fechou um acordo semelhante em 2006, e da Polônia, que iniciou um processo parecido em 2018. Até aqui, o que temos é uma declaração política de alto nível feita publicamente num fórum internacional. Isso já é significativo, mas é só o começo da história, não o fim dela. Para entender por que esse anúncio pesa tanto, precisamos entender o que está acontecendo no céu ucraniano nos últimos dias. O Patriot é, hoje, o único sistema comprovadamente eficaz que a Ucrânia possui contra mísseis balísticos russos. A alternativa europeia, o SAMP/T franco-italiano, simplesmente não consegue interceptar esse tipo de ameaça na sua versão atual. O problema é que os estoques desse interceptador não são infinitos e ficaram ainda mais escassos recentemente. Segundo o Conselho Atlântico, a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, no início deste ano, consumiu quase 1/3 do estoque global de interceptadores Patriot. Só os países do Golfo dispararam mais de 1.100 unidades em poucos meses. O resultado apareceu de forma brutal na primeira semana de julho. No dia 6, a Rússia lançou 419 armas aéreas num único ataque combinado contra Kiev, mísseis e drones. A Ucrânia interceptou 363 delas, mas dos 29 mísseis balísticos e antinavio, nenhum foi abatido. Pelo menos 13 pessoas morreram, cerca de 60 ficaram feridas. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Coronel Yuri Ihnat, foi direto ao ponto numa entrevista à televisão nacional. Para abater mísseis balísticos, você precisa dos recursos para isso. Temos os sistemas. O que nos falta é um fornecimento constante de mísseis. E a Rússia sabe disso. Segundo analistas ouvidos pela imprensa ucraniana, Moscou está deliberadamente concentrando seus ataques em mísseis balísticos, justamente porque sabe que é o ponto mais fraco da defesa aérea ucraniana neste momento. É nesse cenário de escassez crítica e de ataques que já mataram dezenas de civis em poucos dias, que o anúncio de Trump chega. Aqui é onde a maioria dos vídeos sobre esse assunto vai parar. Nós vamos um passo além, porque uma licença de produção não é a mesma coisa que uma fábrica funcionando, e o próprio anúncio já revela isso. Trump admitiu publicamente que as empresas responsáveis pelo Patriot, a Lockheed Martin e a RTX, antiga Raytheon, ainda não tinham sido formalmente informadas da decisão, ou seja, o anúncio foi feito antes mesmo de as fabricantes serem consultadas. Isso não significa que seja uma promessa vazia, mas indica que estamos diante de uma decisão política e diplomática anunciada num palco internacional, que ainda precisa passar por um processo técnico, contratual e industrial inteiro antes de virar realidade. E esse processo, historicamente, é longo. O único precedente comparável é o da Polônia. Em 2018, a indústria polonesa foi autorizada a produzir os motores de manobra lateral do interceptador PAC-3 MSE. A linha de produção só foi certificada em setembro de 2025, 7 anos depois do acordo original. E a Polônia ainda está apenas se aproximando de uma decisão para uma licença mais ampla que cubra a fabricação completa do míssil. 7 anos. Para um país membro da OTAN, com indústria de defesa consolidada e sem estar sob bombardeio. Existe, inclusive, um projeto paralelo em andamento na Alemanha. A empresa Comlog, uma joint venture com a MBDA
está construindo do zero uma nova linha de produção de Patriot. A fábrica tem abertura prevista para setembro deste ano. As primeiras entregas de mísseis só em 2027, e a capacidade final de 180 mísseis por ano só será atingida numa expansão gradual, ao longo de vários anos. Segundo o Foreign Policy Research Institute, organização citada em diversas reportagens sobre o tema, o tempo estimado para colocar uma nova linha de produção de mísseis Patriot em funcionamento pleno gira em torno de 24 meses para o míssil e até 30 meses só para o motor. Ou seja, mesmo no cenário mais otimista, estamos falando de 2 a 3 anos, até que a produção ucraniana comece a gerar impacto real no campo de batalha. E ainda restam perguntas que, até o momento da gravação deste vídeo, não tem resposta oficial. Qual interceptador exatamente será licenciado? O PAC-2, mais simples, ou o PAC-3 MSE, que é o que realmente intercepta mísseis balísticos? Onde vai ficar a fábrica, considerando que qualquer instalação dentro da Ucrânia estaria sob risco constante de ataque russo? E qual será o nível real de nacionalização da produção? Porque mesmo o acordo alemão, que está mais avançado, nunca divulgou esse detalhe publicamente. Nenhuma dessas perguntas foi respondida por Trump, pela Casa Branca ou pelas fabricantes até agora. Vamos separar o que essa decisão significa em diferentes prazos. No curto prazo, praticamente nada muda na defesa aérea ucraniana. Nenhum míssil adicional vai proteger Kiev nas próximas semanas, por causa desse anúncio. E existe um risco real aqui, que é político. Se a opinião pública ucraniana ou internacional interpretar esse anúncio como uma solução imediata, isso pode reduzir a pressão para que os aliados enviem mais interceptadores dos estoques que já existem, que é a única coisa capaz de mudar a situação agora. No médio prazo, o que deve acontecer é um processo de negociação, definição técnica de qual míssil, escolha de local de produção, contratos formais com Lockheed Martin e RTX, certificações. É exatamente essa fase que consumiu 7 anos no caso polonês. No longo prazo, se tudo seguir dentro do que os precedentes sugerem, a Ucrânia poderia ter uma capacidade produtiva real entre 2028 e o início da década seguinte, um horizonte que depende inteiramente de a guerra e o próprio governo ucraniano ainda existirem nesses moldes até lá. Do ponto de vista estratégico, o principal ganho imediato não é militar, é político. Para os Estados Unidos, o anúncio responde a uma crítica recorrente, a de que Washington não está fazendo o suficiente e consegue fazer isso sem exigir o envio adicional de mísseis dos estoques atuais, que já estão sob pressão por causa do conflito no Oriente Médio. Para a Ucrânia, mesmo sendo uma solução distante, representa um ganho simbólico de autonomia industrial, algo que Zelensky vem pedindo publicamente há mais de 6 meses. Enquanto isso, no terreno, a métrica que realmente importa continua a mesma. Segundo a Força Aérea Ucraniana, o país mantém taxas de interceptação acima de 90% contra drones, próximas de 100% contra mísseis de cruzeiro, mas abaixo de 1/3 contra mísseis balísticos. E a Rússia projeta terminar 2026 com mais de 1.000 lançamentos balísticos, quase 15 vezes o volume registrado em 2023. Com base nos precedentes e nas informações disponíveis até agora, é possível projetar 3 cenários. Nenhum deles deve ser lido como previsão definitiva. O cenário mais rápido, inspirado no caso alemão, colocaria uma primeira produção limitada funcionando por volta de 2028. Caso a Ucrânia consiga aproveitar infraestrutura ou parcerias industriais já existentes na Europa. Um cenário intermediário, mais alinhado ao histórico polonês, levaria a certificação plena para além de 2032. Considerando ainda a dificuldade adicional de produzir armamento sensível num país em guerra ativa. E existe um terceiro cenário, em que o acordo simplesmente nunca sai do papel. Declarações políticas feitas em cúpulas internacionais nem sempre se convertem em contratos formais, especialmente quando as próprias fabricantes ainda não foram consultadas, como o próprio Trump admitiu. O que vale observar nos próximos meses é simples: se surgir um cronograma oficial, se a Lockheed Martin ou a RTX confirmarem publicamente sua participação, e se for definido, enfim, qual interceptador será produzido. Voltando à pergunta que abriu este vídeo, essa licença chega a tempo de resolver a crise de defesa aérea da Ucrânia? Com base em tudo o que analisamos, a resposta honesta é: provavelmente não, pelo menos não no prazo que a urgência atual exige. O anúncio de Trump é real e representa uma mudança de postura importante dos Estados Unidos em relação à indústria de defesa ucraniana.
Mas os próprios precedentes, o Japão e principalmente a Polônia, mostram que entre uma licença anunciada e uma fábrica produzindo mísseis em escala existe uma distância de anos, não de meses. Enquanto isso, o problema que motivou o anúncio continua existindo hoje. Uma escassez crítica de interceptadores que já custou dezenas de vidas civis apenas na primeira semana de julho. O cenário continua em evolução. As próximas semanas devem trazer mais clareza sobre prazos, sobre qual míssil será produzido e sobre se as fabricantes americanas realmente vão confirmar o acordo. Se você quer acompanhar os próximos capítulos dessa história com contexto e análise sem sensacionalismo e sem promessas que os fatos não sustentam, inscreva-se no Atlas Global.